Pergunta da consulente Dulcineia. Ela pergunta ao pastor qual o versículo na Bíblia que possui todas as letras do alfabeto. É possível, pastor, nós sabemos com certeza este versículo? Eu desconheço esse versículo. Usando todas as letras do alfabeto português, seria preciso pesquisar toda a Bíblia para chegar a essa finalidade. Próxima pergunta do consulente José Correia. Ele pergunta ao pastor sobre a Santíssima Trindade. Ele diz aqui, pastor, é uma doutrina católica? O senhor pode explicar? A doutrina da Trindade está sendo indicada, ou está na Bíblia Sagrada, na fórmula batismal ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele deu a seguinte ordem. Logo depois de ressuscitado, mandou que seus discípulos fossem pregar o Evangelho a toda a criatura e os que recebessem a mensagem deveriam ser batizados usando uma fórmula batismal. E essa fórmula batismal encontramos aqui em Mateus 28 e versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aqui em nome no singular do Pai, primeira pessoa, e do Filho, segunda pessoa, e do Espírito Santo, a terceira pessoa. Então estão aqui as três pessoas da Trindade juntas no que nós chamamos o batismo nas águas como introdução a ser membro do corpo de Cristo, de acordo com outras escrituras sagradas. Agora, existem pessoas que contradizem, que negam com muito ardor esta doutrina da Trindade sob uma alegação fútil. Ah, mas a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Sem dúvida. Por que não aparece na Bíblia? Não aparece na Bíblia porque não se trata de uma palavra bíblica. Se trata, sim, de uma palavra teológica. O que é teologia? O estudo sobre Deus. Então nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, já começar do livro de Gênesis, quando Deus criou a terra, ou criou o mundo, melhor dizendo, ele empregou uma linguagem que para nós poderia ficar sem solução se não fosse o estudo que fazemos da teologia para poder entender partes difíceis da Bíblia Sagrada. E nós encontramos aqui, então, no capítulo 1, essa posição bíblica. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeira observação, a palavra Deus é a palavra que vem da palavra hebraica Elohim. É o nome de Deus no hebraico, Elohim. Todas as palavras terminadas no final, Rim, H-I-M, significam que elas têm pluralidade em unidade. É mais ou menos como disse o texto bíblico a respeito da criação dos homens, aliás, da mulher.
criou Deus a mulher de uma costela do homem, e o texto bíblico declara: serão os dois uma só carne, dando a entender que é um dois composto, e é, na verdade, o casal viver como se fosse uma só pessoa. E da mesma forma, essa palavra disse Deus, vamos encontrar para poder harmonizar com o nossa explicação, essa palavra que disse, que encontramos aqui, que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Essa expressão, façamos, o verbo fazer, está na primeira pessoa do plural. Façamos, eu faço, tu faz, ele faz, nós fazemos, ou que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos. Então, façamos. Ali é empregado Deus falando para criar o homem. E você dirá: onde aparecem essas três pessoas? Nós vemos em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. Ele era, demonstrando sua eternidade ao lado do Pai. O Verbo estava com Deus, demonstrando distinção de pessoas. E o Verbo era Deus, a segunda pessoa da Trindade. No livro de Jó 34:6, lemos por fim: e o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Altíssimo me deu vida, mostrando então a integração destas três pessoas na obra da criação. Da mesma maneira que nós lemos também a respeito do batismo, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim, Jesus era a segunda pessoa da Trindade. Quero também esclarecer, não num tipo de hierarquia. Primeiro o Pai, mais poderoso; segundo o Filho, menos poderoso; e o Espírito Santo, terceiro, menos do que Jesus. Não existe isso. Não existe hierarquia na Trindade. Um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí está, em poucas palavras, definida a doutrina da Trindade. Agora, pessoas há, seitas heréticas, que negam a doutrina da Trindade de um modo enfático. Bom, se Jesus não é Deus, quem ele seria? Aí essas perguntas, essas pessoas respondem: Jesus é o arcanjo Miguel. Ora, você nega a doutrina da Trindade e me vem rebaixar a pessoa de Cristo, dizendo que ele é um arcanjo, na categoria de anjo, se a Bíblia declara, no primeiro capítulo do livro de Hebreus, versículo 5 em diante, que Deus, quando introduz seu Filho unigênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus o adorem. Ora, Jesus é adorado pelos anjos, mas os anjos não podem receber adoração. Oração tributada a anjos é pecado de idolatria. Mas Jesus foi adorado pelos próprios anjos. E a Bíblia está repleta de declarações até dos próprios apóstolos. Quando Jesus recomendou, deu ordens ao vento e ao mar que parassem com o vento, com a água, a chuva que caía, e fez-se completa bonança,
Os discípulos se prostraram. Está em Mateus 14, 33. Se prostraram e adoraram o Senhor Jesus. Por quê? Porque o reconheceram Senhor até do tempo. Então, aí está a doutrina da Trindade, uma doutrina bíblica. Os que querem negá-la, rebaixam a pessoa de Cristo e têm a petulância, a audácia de modificar a Bíblia, a tradução Novo Mundo, para dizer ao contrário. Por exemplo, quando nós lemos lá em Gênesis 1 e 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a palavra Espírito no hebraico é Ruach. O Espírito de Deus. Transformaram na força ativa de Deus. Força ativa é algo comum. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Uma interpretação capciosa, fora da Bíblia Sagrada, substituindo a personalidade do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. É a mesma coisa que nós chegássemos a João 4:24, onde Jesus, indagado pela mulher samaritana, qual é o lugar de adorar, ele disse, nem no monte dos samaritanos, nem em Jerusalém deveis adorar o Pai. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram adorem em Espírito e em verdade. Ora, então você traduz consentaneamente com Hebreus 1 e 2, lá está dito que a força ativa, e vamos dizer assim, e a força ativa de Deus se movia sobre a face das águas. E agora, Deus é Espírito. Um Espírito é uma força ativa. Logo, Deus, o Pai, é uma força ativa. Para sermos coerentes com a tradução. Então veja que ridículo essa argumentação para sustentar a negação da Trindade, fazem da pessoa de Cristo simplesmente alguém que está no nível de um arcanjo. E um arcanjo, por mais nobre que seja, como foi Miguel, não pode alcançar a divindade e não é divino e não deve receber adoração. A próxima pergunta é NQI, e aqui é sobre artes marciais. Pode um cristão, pastor, ser um apaixonado por MMA? Nós queremos dizer o seguinte, que talvez esta pergunta possa parecer estranha para muitos dos nossos ouvintes, como a perguntar que razões haveria que impedisse um cristão de apreciar um esporte como esse jogo de boxe aí que vale tudo, MMA. É que muitos que se dizem cristãos não sabem que artes mágicas ou artes marciais estão fundamentadas em religiões orientais. Budismo, hinduísmo, shintoísmo, sikhismo. São seitas orientais, e dentro destas seitas orientais existem certos rituais religiosos que são empregados na própria luta, porque creem que há um poder invisível naquilo que fazem de religioso, e aí passam para as artes marciais, e aí compromete a honra, a adoração que é exclusiva de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E o crente que desconhece o comprometimento dele, ele vai
nessas artes marciais, empregar também evocação ou invocação de entidades que não existem e não estão apoiadas porque são entidades ligadas à idolatria. Então nós temos aqui algumas palavras que quero expor aos nossos ouvintes para poder tornar claro. Por exemplo, a palavra Aikido é claramente um ritual religioso pagão. O termo, ou a palavra Aikido, significa caminho de união com o Espírito Universal. Então aí está contrária ao ensino bíblico, ter outro Deus. Capoeira, como praticada no Brasil, é ocultista. Então envolve-se com práticas que Deus abomina, conforme Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. Temos aí, ela veio da África, trazida para cá pelos escravos, é vinculado a algumas religiões de origem africana, como candomblé, bruxaria, macumba, e também até as seitas como quimbanda, umbanda, são ligações de religiões vindas da África. E temos aí uma palavra muito comum, que se ouve a todo instante, porém difícil de ser pronunciada. Jiu-jitsu, não sei se a pronúncia é correta, é um misto de Kung Fu e golpes japoneses. É violento, brutal, selvagem. Então, aí está uma posição que um cristão não deve se envolver. Judô é um tipo de jiu-jitsu, mas menos selvagem. Karatê é uma espécie de Kung Fu, mais popular no Ocidente. E Kung Fu é um modelo primitivo e milenar, de onde procederam várias outras modalidades. E ainda temos um tipo de uma palavra chinesa, Tai Chi Chuan, se é o caso. É uma forma considerada leve, suave e pertence ao Kung Fu. Portanto, o problema destas lutas marciais não são apenas violência, algo que, por si só, depõe contra a prática esportiva. O problema maior é que o cristão que se envolve com essas práticas está, de alguma forma, ainda que não admita, se envolvendo com o ocultismo. E que o Senhor Jesus nos ajude a fim de não nos conformarmos com este mundo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, um texto da Bíblia muito conhecido de todos. Vou passar a ler aqui, porque é conveniente. Diz assim o texto sagrado: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto equilibrado, um culto que agrada a Deus. E não vos sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu pergunto a você, meu prezado ouvinte, você não gosta de agradar a Deus na sua vida? Fazer exatamente aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele aprecia, aquilo que é da sua vontade? Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas a Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés. É uma luz para o nosso caminho. Se estivermos ligados à Bíblia Sagrada, vamos poder discernir o que está errado
do que está certo, que é a Bíblia Sagrada. Então, tenhamos cuidado, porque apresentações às vezes são muito capciosas, atraem maiormente os jovens, adolescentes, e se envolvem com isso e não sabem que estão pecando contra Deus. Pergunta agora recebida por e-mail do consulente João Xavier. É uma outra forma dos nossos consulentes fazerem perguntas para o pastor. O nosso e-mail é consultandoabiblia@terra.com.br. Vou repetir, consultandoabiblia, tudo junto, @terra.com.br. Você pode fazer como fez aqui o consulente João Xavier. A primeira pergunta do João Xavier para o pastor é baseada em Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Ele diz assim: está escrito, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aí ele pergunta, quem receber um galardão menor pelas obras, ficará fora do reino de Deus? A salvação não é igual para todos que estão em Cristo Jesus, ou no céu terá recintos diferentes para cada tipo de obra? Salvação, prezado consulente, é pela fé em Cristo como Salvador, arrependimento dos pecados e uma vida santificada. Galardão pelas obras, se a salvação é difícil, imagina o galardão para uma pessoa receber, tem que trabalhar para Deus com muito trabalho. No dia do julgamento haverá surpresa. As pessoas que trabalharam anonimamente e muito receberão galardão. As que trabalharam muito sem ser anonimamente poderão talvez não ter galardão. Então não pense que o galardão é algo qualquer se a salvação é difícil. Imagine o galardão, mas imagine além de ter o privilégio de ser feliz no paraíso e ainda ter o galardão de apoio ainda pela obra realizada. Então, salvação é pela fé na pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo enfatiza como é que uma pessoa pode ser salva pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz ele no capítulo 10 de Romanos. Você quer ser salvo? Veja o que a Bíblia declara. Se, condicional, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então temos aqui duas condições. Primeira, pronunciar com a boca, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Salvador e Senhor. Eu te agradeço porque tu perdoas meus pecados e salvas a minha alma. Então aí está, eu recebo Jesus como meu Salvador, eu e Senhor. Então esta declaração aqui na Bíblia, incluindo o que crê que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então está aqui aceitar a Cristo como Salvador e invocar o seu nome como Senhor
e Salvador, crer na sua ressurreição corporal dentre os mortos, esta fé na pessoa de Cristo resulta em salvação. Então, uma pessoa que assim o faz, ela tem segurança da salvação. E um exemplo típico dessa condição exposta aqui é o caso do ladrão na cruz, aquele homem que subiu à cruz zombando de Jesus, ao lado do seu companheiro, também de atitudes impróprias, condenáveis. Ele viu o porte de Jesus durante os momentos que ficou lá na cruz e fez um apelo, um pedido a Jesus. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não tinha feito nada absolutamente. Estava numa cruz preso, saindo dali para a morte, e pediu a Jesus misericórdia. A resposta foi pronta. Hoje estarás comigo no paraíso. Então ele aceitou Jesus e foi salvo, indo para o paraíso, enquanto um amigo dele, que se manteve impenitente, foi para o outro lado, foi para o inferno. De modo que salvação está aqui. É deixar de lado o galardão, porque galardão advém para nós quando, como cristãos, algum tempo vivendo aqui na Terra, nós trabalhamos em prol do progresso da obra e falamos de Jesus para terceiros. E aí sim, a obra que é realizada em nome de Jesus é um galardão que vamos receber. Então existe salvação sem galardão e existe salvação com galardão, porque a pessoa também trabalhou e, como disse Jesus, então é um servo bom e um servo fiel. Mais uma pergunta do consulente João Xavier, agora em Apocalipse 22, 17. Está escrito: e o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem é, pastor, a esposa mencionada neste versículo? Numa linguagem figurada, a esposa representa a igreja na terra, cujos membros vão ser arrebatados para o encontro com Cristo nos ares, para as chamadas bodas do Cordeiro, conforme nós lemos no livro do Apocalipse. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mais uma pergunta do consulente João Xavier, agora em Apocalipse capítulo 18, verso 1. Está escrito: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Pastor, quem era esse anjo com poder e glória? Não há identificação do anjo com nome próprio, e apenas suas atividades. De acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1, 5 e 6, nós lemos a respeito da nossa posição com relação à pessoa de Cristo. Diz o texto: e vos vivificou. É a nossa posição, mortos espirituais. Recebemos vida espiritual. Estando vós mortos em ofensas e pecados, repetindo, é a nossa posição. Estávamos assim.
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então esta é a posição final daqueles que recebem a Cristo como seu Salvador e Senhor. Próxima pergunta também do consulente João Xavier, agora sobre Gênesis capítulo 3, verso 22. Pastor, por que Adão e Eva morreram, sendo que eles comeram do fruto da árvore da vida? Adão e Eva morreram, sim, no dia em que comeram o fruto proibido. Capítulo 3 do livro de Gênesis, pode ser lido isso a partir do primeiro versículo. A palavra morte indica separação e não aniquilamento. Vou repetir, a palavra morte tem vários sentidos. Tem a morte física, que é a separação da alma e espírito do corpo, como disse Jesus em Mateus 10, 28, não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar o espírito, não podem matar a alma. Logo, o espírito e a alma sobrevivem à morte do corpo. E não significa morreu, acabou-se. Isso chama-se uma teoria do aniquilamento, não é bíblico. No mesmo dia em que comeram o fruto proibido, foram postos fora do jardim do Éden, impedidos de entrar lá de modo definitivo. Morreram. Sim, morreram. No mesmo dia. Separação de Deus. Não podiam entrar mais no jardim, mas viveram fora. Sabe quantos anos? 900 e tantos anos. 903 ou 912 anos. Está no capítulo 5 de Gênesis, nos primeiros versículos. Então, aí está o que aconteceu efetivamente. Adão ainda gerou filhos e filhas, e assim aquele povo da antiguidade progrediu. Depois ele veio morrer fisicamente. Então temos aí essa situação. Separação e não aniquilamento. No mesmo dia em que comeram o fruto proibido, foram postos fora do jardim do Éden, impedidos definitivamente de lá entrar, morreram espiritualmente, o mesmo tipo de morte de quando nós andávamos separados de Cristo.